E aí, meus alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Genki Shimomoto, belezinha, tranquilidade? Vocês pensaram que iam se livrar de mim, mas olha eu aqui. Vai falar, poxa, Maria Helena, mas você postou um vídeo lá na sexta-feira falando que ia fazer uns vídeos e tá com a mesma roupa desde sexta? Não, gente, eu tô fazendo os vídeos tudo numa tacada só para adiantar o serviço, tá entendendo? Então, tô gravando tudo aqui para ficar legal, da hora. Então, vocês, alunos do segundo A, B, C, D, não, que ABCD, né? ABC, da Escola Genki Shimomoto, meus alunos aí do período noturno, nós vamos fazer algumas aulas, né, gravadas, são aulas rápidas, simples, tá? E aí eu vou comentar algumas coisinhas, vou explicar algumas coisinhas para vocês, para tentar facilitar a vida de todo mundo, tá? Para a gente não perder esse contato. E antes que alguém me pergunte, posso ir no banheiro? Não, não pode. Você vai lá, Maria Helena, mas eu tô em casa, eu vou no banheiro para hora que eu quiser. Eu falei, pode até ser, mas aí você vai dar um pause nesse vídeo e não vai voltar nunca mais para terminar de assistir. Então, sossega. Vamos assistir o vídeo aí, né, porque hoje é aquela aulinha expositiva que eu, né, explico coisinhas para vocês, então não tem banheiro, tá, galera? Sem banheiro, tá? Eu prometo ser breve. Vamos lá, pão na máquina. Bom, eu vou colocar aqui para apresentar a tela para vocês, né, para a gente conseguir ir acompanhando, né, vocês vão acompanhando aí mais ou menos o que eu vou conversar com vocês aqui, né, hoje. Bom, vamos lá, esperando apresentar a minha tela. Muito bem. No começo. Sim, sim. Nós aí agora somos gatos de óculos e que sabem escrever, né? Tá, piada ruim, tudo bem, vamos lá. Pessoal, então, sou eu, Maria Helena, aula de filosofia, né, para os segundos anos do ensino médio noturno da Escola Genki Shimomoto, certo? Bom, qual é o tema gerador, né, que a gente vai trabalhar esse bimestre todo? Ele chama Teoria sobre o Indivíduo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns filósofos que pensam como o indivíduo, né, como se constitui o indivíduo, como é o seu relacionamento dentro da sociedade, algumas teorias acerca disso. Muito bem. O primeiro filósofo de hoje, ele vai ser um camarada muito legal, né, chamado John Locke, tá? Mas antes da gente começar exatamente a falar do Locke, eu vou perguntar algumas coisas para vocês. Seguinte, todo mundo fala, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Tem direito? Mas você sabe o que é um direito? O que são os direitos? Como é que surgiram os direitos? Como é que eu sei que eu tenho direito a, sei lá, a me tratar no posto de saúde do meu bairro? Nesse período, por exemplo, horrível que a gente está passando. Aí vocês podem falar, não sei, Maria Helena. Tem lei que fala que o SUS é gratuito, tal, né? Na Constituição brasileira está falando que todo mundo, né, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, por exemplo. É uma lei. Mas de onde ela surge? Como é que ela é? O que acontece no mundo para inventarem leis? Né? E leis que deem, né, para a gente alguns direitos, né? Então, pensem aí um pouquinho. Outra perguntinha para deixar vocês aí encafifados um pouco. Eu sou um indivíduo. Eu, Maria Helena, sou única. Ou eu, Maria Helena, faço parte de um coletivo. Eu só existo em sociedade. Aquilo que é individual é também geral. A minha constituição como indivíduo, ela se comporta como no mundo, certo? E mais, se eu sou um indivíduo e tenho direitos, os meus direitos devem prevalecer sobre o direito dos outros? Quem tem mais direito? Eu, indivíduo, ou muitas pessoas? Ou a coletividade, né? Bom,
pensem aí um pouquinho, né? Será que você é um camarada individualista e egoísta, que só pensa nos seus próprios direitos? Detalhe, gente, não vão confundir individualismo com egoísmo, tá? Individualismo, individual, uma única pessoa, tá? Egoísta é o camarada que só pensa em si, só quer as coisas para si. Beleza? Pau no gato aí, vamos lá. Falei para vocês, então, que o primeiro cara que a gente vai conversar é um cara chamado John Locke, né? Esse é um filósofo inglês, né? Então, ele nasceu na Inglaterra e ele é considerado ele é considerado o pai, né, do liberalismo e do empirismo inglês. Bom, primeira pausa que a gente faz. Esse camaradinho aqui do lado, que vocês estão vendo aí, é uma fotinho do tal do John Locke. Por que eu estou falando que ele é considerado? Né? Ele em nenhum momento falou, eu estou escrevendo um tratado, um texto que fala sobre liberalismo, tá? Não, as ideias dele, certo? Levaram as pessoas posteriormente a entender isso como um modelo que hoje a gente chama, né, de liberalismo, né? Bom, o Locke, ele estudou medicina, né, ele fez ciências naturais e filosofia em Oxford, e seu pensamento, essas coisas que ele pensa, surge exatamente na Inglaterra, contra uma doutrina política chamada, né, um sistema político chamado absolutismo. Vamos lembrar o que é absolutismo. É quando você tem alguém, uma única pessoa, que governa do jeito que bem entende, certo? Ele é o único governante, né? Ele manda em tudo, ele é quem fala o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, tá? É uma única pessoa que comanda todas as outras coisas, certo? Isso é um sistema absolutista. E o Locke não gostava muito disso, não. Ele discordava dessas ideias absolutistas, né? Bom, vocês estão vendo aí da tela que eu deixei para vocês duas palavrinhas em vermelho, tá? Liberalismo é o que a gente vai conversar hoje com mais ênfase, vamos dizer assim. Mas é importante a gente entender o que a gente está chamando aí de empirismo, a segunda palavrinha, né, em vermelho. Empirismo é quando você precisa usar a sua experiência para aprender coisas e levar isso para dentro da sua mente. O Locke vai dizer que quando a gente nasce sem saber de absolutamente nada, né? A nossa mente, né, a nossa cabeça é como se fosse uma lousa em branco. Imaginem uma lousa que não tem nada escrito. E ao passar do tempo, das experiências que a gente vai fazendo na vida, né, eu vou escrevendo nessa lousa, eu vou gravando coisas ali, né? Então, uma criancinha vai lá com o dedo na tomada, né? E a mãe tira o dedo da tomada dela e fala, não, não. Aí ela toma um choque, ela não sabia que não podia enfiar o dedo na tomada, né? Porque ela é uma luz em branco, a mente dela não tinha essa informação. Ao fazer essa experiência, né, de enfiar o dedo na tomada, tomar o choque, ela começa a compreender que se ela enfiar o dedo na tomada, aquilo não é uma coisa que, assim, vamos dizer, agradável, né? Tem coisas mais legais do que ficar enfiando o dedo na tomada. Por exemplo, tomar uma Coca-Cola, né? Então, ela percebe que entre enfiar o dedo na tomada e tomar uma Coca, tem coisas que são mais agradáveis. Ou seja, eu faço experiências físicas, né? Tomar uma Coca, enfiar o dedo na tomada, e essas experiências físicas levam ideias para a minha cabeça, e dentro da minha cabeça eu também faço experiências. Eu consigo juntar ideias, separar ideias, começo a pensar numa coisa, já estou pensando em outra, né? Então, você já está pensando aqui, você está vendo a Marilena falar nessa aula aqui, que é meio estranha falar, né, assim, sem ver vocês, bem loucos, né? Mas vocês estão me vendo falar aqui, mas vocês já estão pensando, por exemplo, se vocês estiverem com fome, na comidinha de daqui a pouco. Ou se vocês, né, já estão pensando, falar, ai, de novo, a Marilena vai arranjar umas lições. Ah, é lógico que eu vou arranjar lição. Calma aí que a gente vai chegar lá.
certo? Então, dentro da mente, eu também faço experiências, né? Junto ideias, separo ideias e vou gravando isso na minha memória, e é isso que vai fazer com que a gente compreenda o mundo. Por exemplo, eu não preciso agora mostrar aqui um elefante para vocês, tanto porque eu não tenho um elefante aqui para mostrar, mas vocês sabem o que é o elefante. Ao falar elefante, essa palavra elefante, né, vocês vão compreender, né, que na mente de vocês, vocês vão buscar, vocês vão ver a imagem do elefante, vocês vão lembrar, tal, né, porque você faz experiências dentro da sua mente. Mas quando você nasce, você não sabe que é um elefante. E você é capaz, veja só, você é capaz de pensar agora num elefante laranja com bolinhas azuis e estrelinhas rosas. Sim, você é capaz de pensar isso. Por quê? Porque você sabe que é elefante, você sabe que é bolinha, você sabe que é estrela, você sabe que é laranja, você sabe que é azul, você sabe que é rosa, enfim. E aí você junta todas essas ideias, olha o elefante aí na sua mente, certo? Isso, então, é uma escola que a gente vai chamar de empirismo, que trata sobre teoria do conhecimento, né? Como a gente faz para conhecer as coisas. Pois bem, mas você falou, Maria Helena, mas a gente não vai falar sobre isso. Daqui a pouco vocês vão entender o sentido disso aqui. Tá claro? Tá beleza? Então, o nosso amigo Locke, né? Ele aí é do século XVII, né? Morre no finalzinho, no comecinho do século XVIII, e é esse senhor simpático da fotinha. Beleza? Muito bem. Qual é a reflexão que o Locke vai trazer para a gente? Ele vai dizer o seguinte, imaginem que quando a gente estava nesse mundo aqui, ainda na pré-história, né, a gente vivia de boa, simplesmente por aí e tal, né? Ele vai chamar isso de estado de natureza. Então, ele vai falar que no estado de natureza, situação em que, segundo a doutrina contratualista, o homem ainda não instituiu o governo civil, John Locke entende que os indivíduos são iguais, independentes e estão plenamente livres para decidir suas ações, dispor de seus bens, regular os semelhantes que possam vir a ofender seus direitos naturais, de acordo com seu próprio arbítrio, sendo permitido usar qualquer meio para salvaguardar suas vidas, liberdade, saúde e posse. Entenderam? Tá bom. Seguinte, no estado de natureza, esse estado de natureza é quando a gente ainda não tem instituído as leis, as normas, um governo, certo? Nesse período, nesse estado de natureza, segundo Locke, todos os homens e mulheres são iguais. Nós somos naturalmente iguais. Estamos todos no mesmo nível. Ao nascermos, nós temos os mesmos direitos. Mas o que é que vai garantir essa igualdade? Né? Como assim nós somos todos iguais? Eu não estava falando para vocês agora da teoria do conhecimento dele, que você consegue fazer experiências, levar coisas para sua mente, fazer experiências dentro da mente, coisa e tal? Pois é, ele vai dizer que nós todos, né, nós todos temos em comum a racionalidade, a razão. Todos nós, seres humanos, nascemos dotados de razão. E isso é uma característica para todo mundo. Então, a primeira coisa que vai fazer nós sermos iguais é que nós somos seres racionais, certo? E é essa razão, esse pensamento, essa capacidade de pensar, de julgar, de intervir, né, de imaginar, de tudo, né, é que vai garantir essa lei natural de igualdade entre nós todos. Beleza por enquanto? Então vamos lá. Epa. Muito bem. Então ele vai falar, nós todos, né,
somos iguais porque nós temos esse pensamento, né, essa razão, essa racionalidade. E dessa lei natural que garante que nós sejamos iguais aí, decorrem o que ele vai chamar de direitos naturais. Pelo amor de Deus, prestem bem atenção. Direitos naturais. Que direitos são esses? Ele vai falar: vida, liberdade e propriedade. Todo mundo, neste mundo, nessa situação da lei natural, tem direitos. Tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Ao nascermos, nós temos um corpo e uma vida. Essa vida é minha, eu tenho direito à vida, certo? Eu tenho direito a ser livre, certo? A questão da liberdade a gente vai conversar depois, tá? E eu tenho direito a possuir coisas. A primeira coisa que eu possuo, então, é a minha vida, certo? Eu sou dono da minha vida e da minha racionalidade, da minha razão. Muito bem. Isso quer dizer que o direito mais importante, então, é a propriedade. Eu sou dono, eu sou dona do quê? Eu sou dona da minha racionalidade, da minha razão e, portanto, da minha vida. O fato de eu ter propriedades, isso faz com que eu possa conservar a minha vida e me dar condição para exercer a minha liberdade. Então, de tudo isso, né, de tudo não, desses 3 itens aí, o mais importante é a propriedade. Eu sou dono, eu ser individual, certo? Eu, Maria Helena, sou dona da minha vida, da minha racionalidade, da minha liberdade, ok? Então, a propriedade é a permissão, né, para garantir a vida, para gerar, né, para ter como finalidade, como fim, a liberdade. Beleza? Mais um pouquinho, então vamos lá. Mas, o que dá ao homem, ao ser humano, esse direito, né, de propriedade? Como é que aquele povo, né, imagine o povo pré-histórico mesmo, resolveu falar, isso aqui é meu. Como é que eu me torno dono de alguma coisa? Você é da vida, é claro, né? Você nasceu ali, você é dono da vida e é da liberdade, então são coisas, né, que dizem respeito único e exclusivamente a você. Mas como é que eu me torno dono de alguma coisa? Como é que eu me torno dono de uma casa? Como é que eu me torno dono de um estojo? Como é que eu me torno dono de uma chave, enfim, de qualquer coisa? Aí que vem o pulo do gato do Locke. O Locke vai dizer, cara, que assim, eu tenho uma vida, e por isso, nessa minha vida, ela acontece dentro de um corpo, né? Ao colocar o meu corpo numa situação de ação, de trabalho, ao produzir alguma coisa, eu me torno dono disso. Então, é mais ou menos assim. Está no próximo slide, vamos lá. É mais ou menos assim. Imagine ali uma fruta na natureza. Então, todo mundo estava lá, no estado natural, vivendo, né? Sem lei, sem governo, sem nada, né? E tem lá um pé de abacate. Muito bem, de quem é aquele abacate? Naquele momento que o pé de abacate está lá, ele é de todo mundo. A partir do momento que eu, com o meu corpo, exerço uma força de trabalho para colher um abacate e colho um abacate, aquele abacate passa a ser meu. A partir do momento que eu comi o meu abacate, fiquei com a semente, plantei esse abacate dentro de uma determinada terra, essa terra que eu estou empregando o meu trabalho, e esse abacateiro que ali vai crescer,
também são meus. Então, ao trabalhar sobre alguma coisa, ao exercer a minha primeira propriedade, que é o meu corpo, a minha vida, em função de outra coisa, eu me torno dono ou dona desta outra coisa também. Muito bem. Então, o que vai dar direito à propriedade privada? O que é propriedade privada? É quando eu sou dono de alguma coisa, certo? Bom, o que dá direito a isso? A minha força de trabalho. Quando eu emprego o meu trabalho para, né, o meu corpo, o meu trabalho para conseguir algo. Isso me dá direito àquela coisa que eu produzi, né, que eu tentei ajeitar ali de alguma forma a me pertencer. Hoje, por exemplo, a gente emprega o nosso trabalho, troca por um salário, né, por dinheiro, e esse dinheiro a gente vai e compra coisas. Então, eu sou dono do feijão que está na minha casa porque eu trabalhei, ganhei um dinheiro e troquei esse feijão, né, esse meu trabalho por feijão, por exemplo. Tranquilo por enquanto? Nossa, é muito chato isso, de fazer um tranquilo por enquanto, porque eu não consigo ver a carinha de vocês, né? Aí eu não sei se tá tranquilo, se não tá tranquilo. Osso. Vamos lá. Hum. Ah, então, falei que ia ser rápido, né? Já tô com lição pronta lá no Classroom, né? Vocês acharam que ia ser assim, chuchu beleza, que eu vim aqui, ia ficar falando e vocês iam ficar de boa? De jeito nenhum. Vamos lá. Primeira atividade, então, que vai estar lá para vocês, né? Falei para vocês que eu vou colocar essas atividades semanalmente, né? Elas já estão lá, se vocês entrarem, vocês vão ver que elas estão todas programadas, né? Que elas vão, né? Tem a data que elas começam a abrir para vocês. Não adianta tentar entrar antes da data, que não vai dar certo, vai estar fechado, né? Então, são 2 aulas semanais, e nessas 2 aulas semanais, uma, né, seria para vocês verem o vídeo e coisa e tal, a outra para fazer os exercícios e as pesquisas, que eu sei que vocês, pessoas inteligentes, dedicadas, alunos maravilhosos, vão fazer. Muito bem. Primeira questão, né, são essas questões que vocês vão responder lá no Classroom, né, lá nos formulários que eu já encaminhei para vocês. A primeira é: explique o que é estado de natureza. Então, quando a gente fala em estado de natureza, a gente está falando em quê? Para Locke? É também para Locke, porque nós temos vários outros filósofos que tratam sobre o assunto, tá? Então, Hobbes, Rousseau são os mais famosos, né? São os 3 contratualistas, que daqui a pouco, nas outras aulas, a gente vai conversar um pouco, mas assim, o que é estado de natureza? Beleza? Segunda, para Locke, o que garante a igualdade entre os homens e mulheres, é claro, entre todas as pessoas, o que faz com que nós sejamos iguais? O que ele dá de argumento para falar que está todo mundo ali, ó, no mesmo nível? Quais são os direitos naturais para Locke? Né? Eu falei em 3 direitos principais, para ele 3 direitos naturais, ou seja, todo mundo já nasce com esses direitos naturais. Depois, explique cada um dos direitos naturais. Então, são 3, você vai falar, olha, é tal, e vai explicar o que é tal, e vai explicar o que é tal, e vai explicar o que é. Beleza? Por último, nessa atividade, segundo Locke, o que garante o direito à propriedade privada? Como é que eu me torno dono de alguma coisa? E é claro, você vai explicar. Povo, pessoas que me assistem, que estão aí, vocês sabem o quanto eu odeio essas cópias que vocês fazem de internet. Por favor, respondam com as palavras de vocês, da melhor maneira possível. Certo? Não entendeu? Ficou com dúvida? Entra
no chatzinho, que também tem lá no Centro de Mídias, me manda mensagem no Messenger do Facebook, dá um jeito, ficou com dúvida, né? Procura a professora, mas não saiam copiando coisas do além, beleza? Pra hoje é só isso, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. É, nós somos abelhudos. Tchau, galera.